Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o Patrick e sejam bem-vindos ao FuteX. Desde já eu peço que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo os próximos conteúdos do canal. Rapaziada, vamos falar um pouquinho nesse vídeo aí sobre SAF, né? Eu vejo aí muitas pessoas comentando, muitos são a favor, muitos são contra, e tentar entender um pouquinho aí, pelo menos eu vou tentar dar a minha opinião, tá, sobre esse assunto aí. Rapaziada, eu vejo o seguinte, no momento a gente tem aí Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, né? São os nomes aí mais conhecidos de clubes brasileiros que se tornaram SAF. Eu vejo interessante ali a situação, por exemplo, do Cruzeiro, tá? O Ronaldo Fenômeno ali pegou o Cruzeiro numa situação precária, o clube estava numa situação afundada em dívida, tá? Beirando ali uma possibilidade de ter que fechar as portas, né, do clube devido à profundidade das dívidas do clube ali e a situação complicada para poder resolver isso daí. Então, o que que ele fez? Ele pagou um determinado valor, né, um valor de X em dinheiro, assumiu as dívidas do clube e ele vem gerindo, né, exercendo a gestão do clube do Cruzeiro aí. Eu acredito que foi uma jogada inteligente para ele e uma jogada maravilhosa pro Cruzeiro, tá? O Ronaldo já tem a porcentagem aí do clube da Espanha, se eu não me engano é o Real Valladolid, que ele também participa ali e toma algumas decisões relativas ao clube e vem fazendo o que ele pode aí pelo time do Cruzeiro. Obviamente que antes do Ronaldo pegar e enfiar a mão no bolso e injetar uma grana alta aí, uma grana violenta no clube ali, ele tem que sanar primeiro as dívidas do clube. Algo que a antiga gestão do clube não vinha conseguindo fazer. Pelo contrário, só estava afundando ainda mais o clube. Essa é uma situação parecida para o Vasco, para o Cruzeiro, tá ok? A situação do Red Bull Bragantino eu acho que é um pouquinho diferente, até mesmo porque ali o Bragantino, que um dia aí já foi um dos grandes nomes aí no cenário, né, do Campeonato Brasileiro, já disputou a Série A, já complicou muito a vida de clube grande do Campeonato Paulista, que estava numa situação em que estava lá embaixo, não tinha uma receita alta de patrocínio, jogava, se eu não me engano, acho que Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, receita baixa, não vinha conseguindo formar times bons, né, com essa receita aí, e também tinha suas dívidas que não são exorbitantes, conforme eram as dívidas aí do Cruzeiro, né, Botafogo e Vasco. E o Bragantino foi inteligente, aceitou uma proposta de uma grande empresa aí, de uma multinacional, que é a Red Bull, né? E todo mundo está vendo aí hoje em dia que a Red Bull, além de comprar o time, injetou uma grana boa ali que deu condição do clube se levantar, disputar agora a Série A, está jogando Libertadores. Você vê aí que o Red Bull trabalha numa forma aí de comprar jogadores novos com potencial de venda, e só que antes disso daí, eles trabalham o jogador ali para trazer o retorno técnico ao clube, visando uma futura venda, que automaticamente isso daí vai repondo o caixa do Red Bull Bragantino e vai dando condições ao Red Bull Bragantino de ir montando o ano a ano um time cada vez melhor. Você pode reparar, por exemplo, que o time do Red Bull Bragantino não tem estrela, não tem medalhão no time. Entendeu? São jogadores que eles buscam aí, jogadores que estão esquecidos em Palmeiras, São Paulo, Flamengo, né? Jogadores novos, com potencial, e o Red Bull vai lá, paga aí um certo valor, que na minha visão paga barato, que tu pode ver no atual elenco aí, que tem muito jogador que o Red Bull Bragantino pegou aí, ou de graça, ou barato, e você vai ver o valor de passe hoje de mercado aí, multiplicou por 10, tá? A mesma situação aí no caso do Botafogo, também por causa de dívida. O Botafogo há muito tempo, você não vê o clube do Botafogo sendo protagonista no Campeonato Brasileiro ou disputando competições internacionais. Há muito tempo você não vê o Botafogo com um elenco forte a nível competitivo, né? Até mesmo no Campeonato Carioca você viu que o Botafogo andava com dificuldades. Aí entrou o John Textor, né? Um americano que comprou o Botafogo aí, ele injetou uma grana boa no Botafogo, tá? O Botafogo contratou bem ali o Patrick de Paula, trouxe lá o Lucas Piazon, Lucas Fernandes, né? São jogadores aí que estavam na Europa. Trouxe alguns estrangeiros para o elenco do Botafogo,
né? Trouxe um técnico português, algo que antes da SAF o Botafogo jamais teria condição de fazer. Tá? Inclusive, se você olhar aí os rumores de mercado atualmente, você viu que o Botafogo aí está envolvido ainda em muito rumor de negociação, em muita possibilidade de jogadores para vir. Tá? Inclusive, tem sido especulado até o nome do Botafogo na situação do Marcelo, do Real Madrid, que possivelmente vai deixar o clube e já existe uma sondagem aí do Botafogo para trazer o lateral esquerdo para o clube, onde possivelmente ele atuaria aí como camisa 10 ali no meio de campo do Botafogo, tá ok? O Vasco, aos poucos, também vem, apesar de estar jogando a Série B, tá? Você vê que o Vasco conseguiu contratar alguns jogadores ali, obviamente que o Vasco contratou ali para compor elenco jogadores a nível de Série B, né? Manteve alguns medalhões, conseguiu balancear um pouco ali, equilibrar um pouco o time, e você vê que o Vasco vai começando a dar os primeiros passos aí para começar a melhorar, tá? Isso aí é o que vem acontecendo. Qual é a minha visão? A minha visão é o seguinte: eu sou muito a favor dos clubes brasileiros, tá? Seja ele grande ou pequeno, se tornar SAF, principalmente os clubes que jogam Série A e Série B. Ah, mas aí me perguntaram, tá, mas aí a paixão no torcedor. Eu vejo da seguinte forma: eu sou torcedor, tá? Eu sou torcedor de São Paulo, eu torço para São Paulo. Eu quero sempre ver o meu time bem, ver o meu time ganhando, disputando o título com um elenco bom, jogando futebol bonito, tá? Ponto. Eu sou torcedor do clube, tá? Eu visto a camisa do São Paulo. E se manter como tá, ou se, por exemplo, o São Paulo for vendido, tá? E se tornando uma SAF, eu vou continuar vestindo a camisa do São Paulo e vou continuar torcendo para o São Paulo, tá? Isso daí, na minha visão, é indiferente. Eu penso pelo fato do seguinte: se os clubes brasileiros começarem a se tornar SAF, é só você começar a analisar, por exemplo, o campeonato inglês, onde praticamente todos os clubes do campeonato inglês aí têm um proprietário. Tá? E como é que é o futebol inglês? É um futebol forte, tem sempre grandes nomes, tem sempre ali, tá sempre sendo observado, sempre sendo visto ali por todo mundo, não é só pelo torcedor ali da Inglaterra, né? O campeonato está sempre aberto para todo mundo tem interesse em ver, né? Porque tu vê ali, por exemplo, ali um Cristiano Ronaldo que está no campeonato inglês. Então isso daí motiva, tá? Eu acredito que se os clubes brasileiros se tornarem SAF, tá? Vai ser uma motivação para outros nomes estrangeiros, começarem a atuar no Brasil, tá? Outra coisa, eu dei uma pesquisada e, se eu não me engano, tá, a taxa que é em cima de transferência do clube como está hoje para o clube se tornando SAF cai muito. Se eu não me engano, hoje gira em torno de 25%. Tá? O clube se tornando SAF, isso aí cai para 5%. Você se tratando aí de transferências que são geradas aí em milhões, principalmente aí de dólar, ou principalmente ainda o euro, tá? Aí essa questão aí de 15, 20% aí em cima do valor, pô, é uma grana legal. Uma grana que, se ficar no cofre do clube aí, ajuda, já paga aí um mês aí de salário aí de uma parte do elenco, por exemplo, do clube, tá? Aí o torcedor tem a dúvida de que, se o clube for vendido, pode ter a situação de mudar o escudo, mudar o nome de estádio. Cara, o nome do clube e o nome do escudo não vai mudar. Porque existe uma história, existe uma tradição. Tá? Você pode ver aí os clubes, por exemplo, que a Red Bull compra, ela mantém o nome. Tá? Ela mantém o nome. Igual comprou o Red Bull Bragantino, manteve o Bragantino, ela só acrescentou o Red Bull, né? Houve ali um consenso ali de uma mudança no escudo, tá? Que até, inclusive, na minha visão, ficou até mais bonito, chamou mais atenção, tá? E esse investimento da Red Bull deu um alavanco no Clube Bragantino, que estava esquecido aí para o futebol nacional e que hoje em dia está aí como um dos protagonistas aí do campeonato nacional, tá? E, cara, se vira SAF. A pessoa que vai comprar provavelmente é um empresário, é um bilionário. Para comprar um clube de futebol, o cara tem que ser bilionário. Vamos dar um exemplo aí que o cara chega aqui no Brasil aqui e que compre um clube grande, não precisa dar nome. Comprei um clube grande aqui no Brasil por 5 bilhões, 3 bilhões, né? Cara, é dinheiro, tá? Por mais que o cara seja bilionário,
É dinheiro. Se o cara está comprando, ele está investindo. Tá? Se for um cara sério, ele está investindo, tá? Vai ter uma gestão, e isso daí vai começar a acabar, tá? Com essa corja aí de dirigente que a gente vê nos clubes de futebol no Brasil aí hoje, que só fica mamando na teta do clube aí, só extraindo dinheiro, tá? É um pessoal aí velha guarda, o pessoal antigo, com pensamento retrógrado, tá? Que não dá sequência. Você pode ver aí que eles prometem, 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 muda a gestão, sai A, entra B e continua dando sequência ao mesmo erro que começou lá atrás. Você não vê aí, é raro você ver aí, por exemplo, um dirigente de futebol que assume, tá, um clube e que trabalha para poder mudar, trabalha para tirar o clube do vermelho ali, tá, e levar o clube para o azul, para dar condição de se montar um elenco e disputar título, porque o torcedor quer ver título. O torcedor quer comemorar, o torcedor enche estádio para ver futebol bonito, para ver gol, para ver um elenco bonito tocando, entendeu? E levando o time para frente. Então eu acredito que isso mudaria, tá? Acabando com essa corja de dirigente que tem aí no futebol aí, que só está pensando aí no próprio bolso, igual você vê aí em muitos clubes aí, dirigente que é dirigente de clube A e que tu acaba depois descobrindo que ele é torcedor de time B, que em algumas vezes é até clube rival. Cara, isso não pode, tá? Por isso que eu falo, isso tem que acabar. Outra coisa na minha visão, você tendo aí todos os clubes no Brasil aqui, por exemplo, Série A, que se tornando SAF, tá? Olha o nível que vai ficar o Campeonato Brasileiro, porque esses caras estão comprando um clube, tá? Um bilionário compra um clube, ele injeta dinheiro porque ele quer levantar o clube, ele quer ver esse clube aí disputando título, ele quer ver esse clube aí jogando bonito. Então ele vai trazer jogadores bons, ele vai ter condição de pagar um salário melhor para os jogadores, que isso aí já se transforma em um atrativo para se trazer grandes nomes, né? Vai transformar o futebol brasileiro no mercado mais atrativo, não só para a América do Sul, tá? Mas a nível mundial. Porque hoje o futebol brasileiro ele é muito atrativo para a América do Sul. Porque o futebol brasileiro, tá, na América do Sul, é o futebol que paga melhor. Tá? Paga melhor do que a Argentina, Equador, Bolívia, Chile, Peru, tá? Uruguai. Então, quer dizer, esses jogadores que destacam aí, aqueles que não vão para a Europa, vêm para o Brasil. Porque o nível de salário no Brasil aqui, o nível financeiro no Brasil aqui, se for comparado ao futebol do país deles, é bom. Agora imagina, tá? Imagina se tornando o SAF, em que as pessoas, os empresários, os bilionários que compram esses clubes aí, que têm condição de pagar um salário melhor, que têm condição de investir e formar elencos melhores, entendeu? Como que não vai dar certo? Você tem, por exemplo, aí a China e os Estados Unidos. Tá? Quanto tempo que a China ficou aí sendo aí o mercado aí mais badalado, todos os jogadores queriam ir porque tinham salários bons, né? Aí é o atrativo, são ligas aí que não tem destaque mundial e que usam, tá? Do artifício aí de salário para levar jogadores de nome, tá? Para jogar suas ligas aí, para poder alavancar suas ligas aí, colocarem as ligas aí em cenário nacional, cenário mundial, para todo mundo ver, tá? Você vai ver aí jogador, por exemplo, na Europa aí, esses grandes nomes aí quando estão próximos de fim de carreira vão para onde? Antes estavam indo para a China, né? Agora deu uma diminuída aí, porque esse negócio, a situação do Covid na China aí jogou o futebol lá embaixo, mas aí procura os Estados Unidos, tá? Ali nos Estados Unidos ali eles têm bons salários, não é uma liga grande, mas é atrativa. Eles levam nomes aí, igual você viu aí, Kaká jogou lá, Beckham jogou lá. Você vai vendo esses nomes grandes aí que vão para lá. É para quê? Isso leva patrocínio, isso leva a mídia, né, a colocar um olho naquele mercado de futebol ali. E por que isso não pode ser feito no Brasil? Imagina um clube aí, 20 clubes jogando a Série A, se cada clube desse aí tiver 2, 3 jogador de nome aí, entendeu? Uma situação em que os clubes são SAF e que se tem um salário melhor, tá? Que se torna um atrativo, que esses empresários conseguem trazer esses jogadores, porque esses jogadores quando vêm, eles não vêm só para entrar em campo ali e vestir a camisa. O clube que sabe trabalhar, o clube que é gerenciado como empresa, tá? Vai trabalhar também a parte de marketing. Tá? Não foi igual o São Paulo aí que trouxe aí, né, o Daniel Alves aí pro clube aí, que primeiro falou que tinha aí um investidor que ajudaria a pagar, que esse investidor nunca existiu, né? Aí tinha um jogador
né, de nome internacional e não soube usar o marketing em cima. Qual é o resultado? Dívida. Não? O São Paulo hoje tem uma dívida milionária com o Daniel Alves. Desnecessário. O jogador estava no clube. Tá? Era só um pouquinho de raciocínio ali, trabalhar um pouquinho o marketing. Tá? Daqui a pouco essa dívida até seria menor do clube com o jogador, ou talvez nem existisse. Tá? Porque o marketing é o que também é uma das coisas que atrai investidor para o clube. Tá? Então tem muitos porém, tem muitos prós, tá? Na minha visão, de os clubes brasileiros se tornarem SAF. E eu não vejo aí nenhum contra, tá? Nenhum contra relativo a isso. Tá? Eu acho que, na minha visão, as únicas pessoas que vão ver alguma coisa contra isso aí são os atuais dirigentes de futebol, tá? Que estão ali no clube ali, onde você tem um presidente, tem 200, 300 pessoas ali, sempre levando alguma vantagem em cima do clube de alguma forma, seja financeiramente ou da própria estrutura do clube ali ou do dia a dia. Uma gestão de empresa, você vai ter ali o dono do clube, que vai contratar ali um CEO para gerenciar, né? E onde você vai ter ali um corpo, né? Um corpo docente de gestão para gerir o clube ali. E eu tenho certeza que esses caras aí, esses bilionários aí que compram os clubes, eles trabalham com uma equipe boa, com uma equipe que trabalha para não perder dinheiro, tá? Eu acredito que dessa forma os clubes brasileiros aí estariam deixando essa dívida que vem acumulando em todos os clubes brasileiros, porque isso aí não é algo que acontece em um ou dois clubes no Brasil, tá? Todos os clubes têm esse tipo de problema. E eu acho que na questão da SAF aí, isso daí acabaria rápido. Os clubes passariam a trabalhar aí no verde, no sinalzinho azul ali, deixariam a situação do vermelho. Isso aí alavancaria o entusiasmo do torcedor, tá? Porque como gestor de empresa aí trabalhando num clube aí, eu acredito que a melhoria, não só para o clube, mas até mesmo para nós que somos torcedores aí, eu acredito que é muito grande. Rapaziada, outra razão, tá, que me faz ser favorável à questão da SAF é a categoria de base dos clubes. Você pega hoje aí os clubes de futebol aí, você vê que poucos clubes revelam jogadores, poucos clubes aproveitam a base, tá? E aqueles clubes que conseguem aproveitar a base, você vê que os jogadores, quando sobem aí, rapidamente vão embora. Tá? A questão de dívida do clube é tão grande que eles não conseguem segurar os jogadores da base. Os jogadores sobem para o profissional. O primeiro sinal de destaque começou a destacar no profissional ali, já vem a primeira proposta da Europa, entendeu? E os clubes, devido à circunstância de estar com muita dívida e precisando arrecadar dinheiro, já vende logo esses jogadores jovens para a Europa. Tá? Não estou dizendo que virando SAF, tá, isso não vai acontecer. Isso vai continuar acontecendo, é claro. Só que eu tenho, para mim, na minha opinião, que isso vai reduzir muito. Tá? Vai reduzir muito, porque esses empresários, esses que vão estar aí na frente da SAF, os bilionários que vão comprar, o CEO que vai estar na gestão do clube aí, tá? Provavelmente vão ser profissionais aí que vão vir de fora, tá? No caso, um clube sendo vendido, virando SAF. Então, é uma visão diferente, é uma gestão diferente, tá? Você pode olhar no futebol europeu aí que jogadores que são revelados pela base dos clubes, tá? Eles têm uma forma de gerenciar esses jogadores diferente. Um exemplo, você vê um jogador que começa a destacar na base aí de um clube da Europa, tá? Ele começa a pegar uma experiência, você vê que a primeira coisa que eles fazem é emprestar esses jogadores para clubes menores, tá? Mas quando eu digo menores, não é clube de segunda, terceira, quarta divisão, tá? Eles emprestam, por exemplo, para clubes da Série A, tá? Da primeira divisão ali, dos seus países ali, e tem sempre alguém observando, tá? Analisando, fazendo análise ali de desenvoltura do jogador e acompanha durante um ano. Aí esse jogador retorna, ele começa a ser aproveitado no profissional e eles vão trabalhando e lapidando esse jogador. É por isso que você vê que dificilmente, tá? Esses jogadores aí que são novos, que vêm da categoria de base de clubes europeus aí, tá? Dificilmente você vê que eles desaparecem. Dificilmente você vê que eles são vendidos barato, tá? Vou te falar aí que para mim é em torno de 70%, 80% deles ali, tá? Quando são negociados, geram um lucro, tá? Uma receita boa para o clube.
E algo que no Brasil não acontece. Você vê aí o Vinícius Júnior, o Rodrigo dos Santos, o próprio Antony aí, David Neres no São Paulo, foram bem vendidos, se levar em relação ao futebol brasileiro? Foram, tá? Foram bem vendidos. Mas qual é a história que esses jogadores deixaram no clube? Nenhuma, tá? Se é uma situação de SAF, esses jogadores aí estariam sendo aproveitados no profissional, eu tenho certeza que, como eu falei, né? A questão do financeiro, tá? Gerando condição de dar um salário melhor para os jogadores. Esses jogadores vão ficar mais 2 anos, vão jogar aí por 2, 3 anos no clube antes de sair para o mercado europeu. E quando sair, eles vão ter uma valorização muito maior do que tem agora. Tá? Eles não vão ser vendidos aí a preço de banana, igual a gente vê os clubes vendendo aí os jogadores para a Europa. Tá? E na minha visão, inclusive, isso vai até inibir a ação dos próprios agentes dos jogadores, que você vê aí que o clube trabalha a base inteirinha o jogador assina o primeiro contrato profissional, ou então quando está prestes a assinar o primeiro contrato profissional, porque isso aí também é um erro dos clubes que esperam, tá expirando ali, chegando ao final do contrato ali, né, do vínculo com o clube para tentar renovar, os empresários pegam esses garotos e levam para fora. É o que manda o quê? É o dinheiro. Tá? Eu acredito que a questão da SAF, tá? Se os clubes continuarem a seguir esse caminho, os clubes forem sim se transformando em SAF, cara, isso vai valorizar muito o nosso futebol, isso vai fazer com que muitos jogadores aí que estão indo para a Europa agora com 17, 18, 19 anos, façam com que eles fiquem um tempo no clube e que comecem uma história vestindo aquela camisa, tá? E que quando forem vendidos para a Europa, que deixem uma receita boa para o clube. Rapaziada, o vídeo foi esse aí, tá? Essa aí é a minha opinião sobre a questão da SAF, tá? Eu peço para vocês aí que deixa um likezinho aí, tá? Compartilha o vídeo aí, convide os amigos, divulgue, ajuda a divulgar o canal aí pra gente poder crescer aí e tá sempre motivado para poder fazer esse tipo de trabalho e trazer para vocês conteúdo, tá ok? Rapaziada, fui.